Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Mais uma mensagem da cruz. Vamos meditar nesta noite os Salmos 91. Acompanhe aí na sua Bíblia comigo, Salmos 91. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés ao filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluias, glórias a Deus. Que salmos maravilhoso esse, né? Glórias a Deus. Eu quero colocar um tema para esta mensagem, que é: fé não se explica, fé se pratica? Muito bem, meus queridos. Nós estamos aqui diante um dos textos mais conhecidos do Velho Testamento. Antigamente era comum chegarmos em uma casa e vermos uma Bíblia aberta nos Salmos 91. Estava lá. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum nisso, desde que a Bíblia aberta ali no Salmos 91 não esteja ali como um amuleto de boa sorte, ou para livrar aquela casa de algum mal. Sabemos bem, queridos, que a Bíblia ela só tem efeito quando aberta e lida e colocado em prática as instruções nela contida. Só assim ela tem efeito. Do contrário, uma Bíblia aberta, sozinha, não faz efeito. Ela é um livro como qualquer outro. Agora, quando lida e colocada em prática, ela é poderosa nos seus efeitos. Aleluia. Lógico que a Bíblia, ainda aberta, quanto mais próxima das pessoas da casa, é melhor. Por quê? Porque aí nós estaremos sempre próximos dela para ler.
né? Pegando ela. Então, é importante, é bom, né? Por acaso você já se deparou com um pote de sorvete num calor de 40 graus? Ou com muita fome e estar diante de uma lasanha, de uma feijoada ou de um churrasco? Assim deveríamos ficar. Ao ver uma Bíblia aberta, ficar com água na boca, de vontade de ler ela. Infelizmente, muitas vezes não é assim, né? As pessoas deixam a Bíblia lá encostada, guardada a semana inteira. Só lembram dela quando lembram na hora de sair para ir na igreja. O resto da semana ela fica lá encostada, né? Infelizmente, muitas casas de cristão hoje é isso que acontece. Lamentável, né? Bem, vamos entrar então no texto. Geralmente, em tempos de grande aflição, perseguição, dúvidas ou medo, os cristãos tendem a recorrer aos Salmos 91. Também muitos vão aos Salmos 23, né? Eles são bastante procurados nos momentos difíceis, né? O Salmos 91 também é um prato cheio para um ateu ou para um humanista, um liberal, questionar a nossa fé. E aí eles dizem: como pode aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarás? Como pode, direis do Senhor, ele é o meu refúgio e minha fortaleza, e nele eu confiarei? Como ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa? Como 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido? Então, este salmo é um questionamento para muitos que não acreditam na Bíblia, não concordam com quando dizemos que ela é a palavra de Deus. E debatem e falam como isso pode ser possível. Querido irmão, querido irmã, isso é fé. E fé não se explica. Fé se pratica. Isso que nós vamos ver hoje. Como explicar a fé, queridos? Olha, se alguém explicar a fé, isso pode ser qualquer coisa, menos fé. Fé não se explica, queridos. Assim como o amor de Deus não se explica. A fé ninguém pode explicar. Assim como ninguém explica Deus. Meus queridos, aleluias. Aí pode vir um e dizer: meu irmão, mas e o que está escrito em Hebreus 11:1, onde diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aqui, meus queridos, trata-se da natureza da fé, como ela é firmada e fundida no coração do Filho de Deus. Mas ainda não explica como eu posso crer no que eu não vejo ou eu ainda não tenho. E aí eu pergunto para você e para mim, onde está firmada a nossa fé? Como eu posso crer naquilo que eu não vejo e eu ainda não tenho? A nossa fé está firmada em Deus, somente em Deus. E cremos que só Ele pode nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, também dessa peste do coronavírus e de todo o mal que assola esta humanidade. Só Ele, Jesus Cristo, pode dar ordem a seus anjos ao nosso respeito. Fé, meu querido, não se explica, fé se pratica. Você já viu uma pessoa cheia de fé e cheia de saúde? Aí ela vem e diz: Deus cuida de mim,
e tem me abençoado com saúde. Aí esse mesmo irmão cai enfermo. Aí ele vem e diz: isso não é nada, Deus há de me curar rapidamente. Aí esse mesmo irmão fica internado. Aí ele diz: eu estou aqui nesse hospital por um propósito. Logo serei curado e voltarei para casa. E aí esse mesmo irmão piora e cai dentro de uma UTI. E lá ele diz: eu creio no milagre de Deus na minha vida. Aí esses médicos o desenganam. Aí ele diz: a última palavra é do meu Deus. Eu vou aguardar a provisão divina. Aleluias. E aí na hora da morte daquela pessoa, ela diz: eu agora estou voltando para a casa do meu pai. Oh, glórias a Deus. Fé não se explica, meus queridos. Ela se pratica. Hebreus, ainda capítulo 11, você pode ver uma série de testemunhos de fé de homens e mulheres na história da Bíblia. E aí eu quero dizer para você, para alguém ainda que quer explicar fé, vamos ver agora a fé de Abraão. Em Romanos 4,18 diz que ele creu contra a esperança. Oh, glórias a Deus, aleluia. E foi oferecer Isaque, o seu filho, a promessa de Deus. E ele cria que Deus poderia o ressuscitar dos mortos. Que fé tão grandiosa deste homem, Abraão. Quem pode explicar uma fé como essa? E Abraão foi justificado, foi tido por justo, porque ele creu em Deus contra a esperança. Aleluia! E foi justificado pela fé no Senhor Abraão. Meus queridos, fé não se explica, fé se pratica. Mas eu preciso provar que tenho fé. E como? É falando? Não, não é falando. Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Não adianta, meus queridos, eu dizer, eu creio em Jesus, na obra de Jesus. Não adianta eu recitar o Salmo 91, de frente para trás, de trás para frente, se as minhas obras não mostrarem que eu tenho fé em Deus, de nada adianta. Meus queridos. Veja o exemplo de dois homens, Moisés e Arão, seu irmão. Como eles poderiam libertar Israel da mão de Faraó, do poderoso exército do Egito? Fé não se explica, fé se pratica. Como marchar rumo ao Mar Vermelho e atravessá-lo a seco? Fé não se explica, fé se pratica. Como o sol e a lua parou para Josué e o exército de Israel para vencer a guerra? Como o sol parou? Fé não se explica, fé se pratica. Como, meus queridos, este menino Davi poderia vencer o guerreiro gigante Golias? Fé não se explica, fé se pratica. Como 3 homens sobreviveriam à fornalha ardente? Ou como Daniel saiu ileso da cova dos leões? Fé não se explica, fé se pratica. Como Deus pôde sustentar Jonas por 3 dias dentro de uma baleia?
Fé, meus queridos amigos, não se explica, fé se pratica. Aleluias, glórias a Deus. Como nós podemos ver a mulher de um fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, enferma, e ela, ao ver o Senhor Jesus passar, disse: se ao menos eu tocar na orla do seu manto, ficarei curada. Oh, glórias, aleluia. Que fé tão gloriosa. Como se explicar uma fé dessa, meus queridos? Fé não se explica, fé se pratica. Como ressuscitar um morto de 4 dias? Fé não se explica, fé se pratica. Meu querido amigo, minha querida amiga da rede, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei o que tem te afligido, o que tem sido um problema na sua vida, meu querido. O Senhor pede a você, pede a mim, que apenas creia nele, tenha fé, ore ao Senhor, acredite, espere no Senhor, porque o Senhor vai se levantar ao seu favor e abençoar. Aquele problema vai ser resolvido, aquela situação, aquele sonho seu será entregue nas tuas mãos. Glórias a Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Como pode um homem morrer numa cruz e salvar a todos que nele crer? Sim, este homem é Deus. A fé não se explica, a fé se pratica. Aleluias, glórias a Deus. Para encerrar, meus queridos, nós precisamos ter muito cuidado para não ficarmos como Israel, relatado em Mateus capítulo 8. Aquele centurião romano ímpio disse ao Senhor Jesus: eu não sou digno que entres em minha casa, mas diga uma só palavra e o meu servo enfermo será curado. Aleluias, glórias a Deus. Ao que Jesus disse: nem mesmo em Israel eu vi tanta fé. Glórias a Deus, aleluia. Meus queridos, fé não se explica, fé se pratica. Eu não sei vocês, mas eu conheço várias pessoas que não estão no meio cristão, mas eles têm uma fé grandiosa em Deus. Nós precisamos ter cuidados como cristão, não sermos vistos como fracos na fé. Aí a gente deve olhar para a nossa vida e ver: puxa, Senhor, eu preciso ter mais fé. Senhor, me dê mais fé. Peça ao Senhor Jesus, Ele quer derramar sobre a nossa vida mais fé nele. O Salmos 91 também explica estratégias para que nós tenhamos mais fé em Deus. O verso de número 4 diz: sua verdade é escudo e broquel. E o verso 15 diz: ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e glorificarei. Ter mais fé, queridos, é conhecendo a palavra de Deus. Cada vez mais, ela é o escudo nosso. Quanto mais lermos a palavra, estudarmos, meditarmos a palavra de Deus, a nossa fé vai crescer cada vez mais. E a oração é fundamental. Intimidade com o nosso Deus. Como poderemos acreditar em quem não temos intimidade? Por isso a necessidade de oração. Quanto mais nos colocarmos em oração, em leitura da palavra, teremos fé em Deus. E Ele vai derramar uma fé grandiosa na minha e na sua vida. Querido amigo e amiga, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso precisamos buscar
ter cada dia mais e mais fé no nosso Deus e acreditar que Ele é Senhor da nossa vida, que Ele cuida de nós e nos livra de todo mal, assim como está escrito nos Salmos 91. Querido amigo e amiga da rede, eu peço a ti que você medite nessa palavra, que você busque o Senhor em oração e busque ter cada dia mais e mais fé no Senhor. Amém? Fique com esta palavra, que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.